Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. Bom, hoje é um daqueles dias que eu senti de ligar a câmera e vir aqui conversar de coração aberto sobre algumas coisas, algumas percepções, algumas coisas que aconteceram no dia e senti muito de vir compartilhar aqui. Então, hoje é aquele momento que eu vim aqui, sentei no chão, sem, sem muita preparação, mas eu coloquei uma blusinha bonitinha pra vir aqui conversar com vocês. Mas no fim das contas, eu continuo com a mesma ideia, com a mesma tendência daquilo que eu já disse lá no primeiro vídeo desse canal, que é a simplicidade. Que não é a busca por um cenário perfeito ou uma luz maravilhosa, muito pelo contrário, é a realidade, a essência, a verdade, porque é isso que a gente busca. A gente não busca pessoas irreais, pessoas que precisam se montar inteiras para vir aqui aparecer. A gente acaba vivendo uma época, né, um período, digamos assim, que a gente olha para a internet, para as redes sociais e a gente não se reconhece muito, né, em muitas coisas. E aí a gente coloca ideais, seja de beleza, seja de qualquer coisa. Mas a gente às vezes coloca patamares, né, ideais que muitas vezes nem são o que as pessoas que mostram aquilo vivem na realidade, vivem na sua essência, mas apenas recortes. Então, nem sei por que eu falei um pouco sobre isso, mas eu acho legal a gente frisar que aqui é pra gente estar em essência mesmo. Mas então tá, por que eu resolvi ligar a câmera hoje? Por que eu senti de estar aqui hoje? Aconteceu uma coisa hoje talvez muito boba pra você que tá aí do outro lado me assistindo. E talvez você termine esse vídeo e pense, nossa Marina, mas que vídeo mais sem sentido, sem fundamento. Mas se de alguma maneira para alguma pessoa isso aqui fizer algum sentido, pra mim já tá valendo. E hoje aconteceu um fato assim muito corriqueiro na vida, né? E me fez pensar. E eu acho que é um pouco sobre isso que eu quero trazer aqui. É essa espiritualidade dia a dia, pé no chão, perceber a espiritualidade em tudo que a gente vive, em tudo que a gente faz. E então vou contar um pouquinho, né, como que situação foi hoje e como que eu cheguei nesse pensamento que eu também vou compartilhar. Então eu tava andando de bicicleta hoje mais cedo e eu tava andando por uma rua, por um lugar, uma avenidinha que eu costumo andar. Então eu conheço aquele lugar, né? Eu tenho muita habitualidade em passar por ali. E eu fui passar uma parte desse trajeto que tinha aqueles... Ai, eu não quero falar um nome tão comum, mas... meu Deus. Tá, enfim. Aqui a gente costuma chamar... Eu não quero dizer esse nome feio, mas vamos dizer um bueiro então, tá? Então é aqueles buraquinhos, né, com o escoamento da água, enfim. Então eu tava passando por um mini bueirinho, né? Não era uma coisa muito grande, mas eu sabia que logo ali na frente ia ter esse espaço, né, que tinha esse bueiro. E eu sempre passo nesse bueiro pro lado esquerdo, que seria o lado que a gente entra um pouquinho mais, né, dentro da via, que a gente acaba ocupando um pouquinho mais de espaço, então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, digamos assim, né, para passar ali, porque um ciclista está ocupando um lugar, né, que provavelmente vai ter um carro ali, né, na frente ou atrás, então tem que ter toda essa logística. Então eu sempre entro, né, passo por esse bueirinho à esquerda. E hoje
por alguma razão, eu tava chegando nele e eu pensei, sabe, me veio algo assim muito nítido, muito claro, vai pela direita. E o espacinho que tinha pela direita era um espacinho assim muito microzinho. E eu não sou uma motorista de bicicleta assim muito boa. Então eu evito passar por lugares muito pequenininhos, muito apertadinhos, porque eu sei que muitas vezes eu não vou dar conta daquele movimento. Porque a minha percepção motora não é das melhores. Então eu evito essas coisas. E aí, mas alguma coisa me diz assim, com muita certeza, vai pela direita. E eu não questionei, eu simplesmente, ok, né? Eu senti uma segurança, assim, uma firmeza, uma fluidez tão grande naquilo. E eu pensei, ok. E antes mesmo de eu conseguir passar por esse bueiro, né? Por esse mini bueirinho, não era uma coisa muito grande, mas não dava para passar por cima dele com a bicicleta, por causa do desenho da grade, né? E porque ele era mais fundinho assim. Então não tinha como passar por cima, tem que passar pelo lado. E antes de eu conseguir completar, antes de eu conseguir iniciar esse trajeto de vir pela direita, um carro começou a buzinar atrás, com uma pessoa muito nervosa e muito apressada. E muito irritada, assim, por eu estar... Porque uma bicicleta vai andar de forma mais lenta, né? Principalmente porque era uma subidinha. Então, eu tava andando mais lento e, teoricamente, eu poderia estar atrapalhando a pessoa, né? Ela ia ter que ir um pouquinho mais devagar ou esperar liberar um pouquinho de espaço na outra via para ela poder me ultrapassar com segurança. Então, o que essa pessoa queria? Queria que eu saísse da frente dela para que ela pudesse andar livremente, né? Então, quando isso aconteceu, eu percebi o quanto a gente é guiado o tempo inteiro, nas pequenas coisas, nas coisas mais simples da vida. Então, quando eu escutei aquela voz, quando essa intuição veio e disse, Marina, vai pela direita, antes mesmo de eu conseguir completar o movimento, eu já escutei a pessoa irritada atrás buzinando. E aí eu entendi. E foi assim direitinho, foi rápido, eu consegui ir pela direita e deu tudo certo. E no fim, não é tanto essa história que importa, sabe? Mas eu tinha que trazer essa história para ilustrar um pouquinho, porque ela me fez pensar sobre o quanto a gente realmente é guiado, orientado, protegido e cuidado a todo momento. Só que a gente não percebe, a gente não se atenta para isso. A gente tá o tempo todo numa rotina frenética e a gente não silencia, não aquieta, não pensa mais sobre isso. Mas o tempo todo a gente está sendo guiado. E poder perceber isso, poder sentir isso. E naquele momento eu sabia que eu tinha que vir aqui em algum momento do dia e ligar essa câmera e falar sobre isso. Porque pode soar isso para você do outro lado como uma coisa muito boba, muito sem sentido. E na verdade não que isso poderia ter ocasionado algo ruim ou grave, né? Se eu tivesse ido pela esquerda, por exemplo, né? Como eu tô acostumada aí. Não que não que teria acontecido um acidente ou nada nesse sentido, mas por alguma razão já foi melhor fazer essa guiança, fazer esse processo. E isso me fez pensar muito sobre como a gente precisa a todo momento estar em sintonia com a gente mesmo, estar bem, estar consciente, porque se eu tô com uma frequência baixa, se eu tô numa posição de reclamar naquele dia, ou de, sei lá, de simplesmente não estar numa frequência bacana. E se eu não me esforçar para sair disso, se eu não me esforçar para olhar para um outro ponto de vista, ou simplesmente para perceber, né, as situações por uma outra lente, como passam
as coisas sem que a gente perceba. Então, esse vídeo hoje é para contar essa história bem simples de um dia a dia, mas que traz pra gente essa verdade que é que a gente tá o tempo todo sendo guiado, protegido e amparado. E muitas vezes a gente não vai perceber, né? Não é simplesmente sobre perceber o tempo todo, mas é justamente sobre ter uma confiança e uma fé em um ponto que a gente não precisa ficar procurando essas coisinhas que acontecem, mas ter uma certeza tão grande de que a gente tem o tempo todo alguém com a gente mesmo, né? Alguém nos amparando, alguém nos protegendo, muitas vezes muito mais do que só uma pessoa, do que só um ser. Ter essa certeza tão inabalável, sem precisar, né, ficar procurando essas pequenas provas de que isso está acontecendo, acho que demonstra o quanto a nossa fé ela é potente. E sim, é legal perceber, é legal que a gente possa estar consciente e presente para receber uma intuição e seguir ela de forma livre, de forma plena, com muita consciência de que se ela chegou e se ela chegou do coração, é porque ela veio para nos auxiliar de alguma maneira. Então, esse vídeo hoje é para ter essa conversa, para falar sobre um passeio de bicicleta que virou uma conversa sobre fé. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, se essa conversa fez sentido, deixa um curtir aqui, deixa um comentário. Quero saber o que passou no teu coração sobre isso. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que de alguma maneira essa mensagem ela tenha chegado, ela tenha tocado o teu coração, para que você tenha uma nova percepção, talvez, sobre não estarmos nunca sozinhos e que a todo momento nós temos uma equipe, nós temos uma egrégora nos amparando, nos cuidando e que é com ela que a gente tem que se conectar. Não é com as sombras que estão ao redor, não é com a não-luz, é com a nossa equipe de luz que a gente precisa se conectar e se sintonizar. Porque tudo na vida é sobre as nossas escolhas, sobre as escolhas da nossa vibração, dos nossos caminhos. E quando a gente sintoniza com a luz, é porque a gente está escolhendo isso. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Mas é com eles que a gente precisa escolher todos os dias sintonizar. Então eu te faço esse convite. Sintoniza com a luz, sintoniza com as coisas boas da vida. Tenho certeza que tudo vai começar a fluir de uma outra maneira para ti. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo. Até a próxima.